Olá, eu sou o Gumar Carvalho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Arena Office, direto aqui da Expo Revestir com a Cavalete. Eu estou aqui com a Juliana da Ceferin Saúde, CCSS, muito bom. Juliana, quando a gente fala de ambiente hospitalar, a gente fala muito, a gente acaba olhando muito para o humano. Sim. Né? Só que a nossa vida hoje tem o lado humano e tem um lado de tecnologia que está cada vez mais colado com a gente. Presente, né? Presente. Como é que você equilibra isso hoje em termos de arquitetura dentro desses ambientes? Perfeito. Essa é a complexidade do nosso trabalho, assim, e ele aparece muito na arquitetura hospitalar, porque a gente precisa desse equilíbrio, né? A gente não pode pensar no ambiente hospitalar só tecnológico, nem só aconchegante, né? Ele precisa ser os dois, porque eu preciso proporcionar um ambiente que seja acolhedor, que seja, digamos assim, menos duro, né? Um pouco mais agradável, o cuidado na arquitetura, na escolha dos materiais, nesse ambiente mais fluido, iluminado, para proporcionar bem-estar para o usuário, né? Mas ao mesmo tempo, eu não posso falar só disso, eu não posso falar, vou deixar o paciente se sentir num hotel, porque ele tem que saber que ele está num hospital, que ele está em tratamento, que ele vai ser bem cuidado e que esse ambiente tem a tecnologia que ele precisa. Então eu preciso, com a arquitetura, também mostrar que tem essa tecnologia, que tem esse cuidado, que esses fluxos estão bem resolvidos, estão funcionando para ele ser atendido como um todo. Esse fluxo aí, estou falando entre áreas do hospital. Sim. Ou também entre o paciente e as várias salas que ele tem que percorrer. Perfeito. Como é que é isso? Perfeito. Quais são esses fluxos? A gente usa muito essa palavra fluxo no nosso mundo, né? E aí a gente tem que explicar para vocês, assim, porque a grande complexidade da arquitetura hospitalar são resolver os fluxos do hospital, porque eles são muitos. Tu tem o fluxo do paciente, que ele precisa chegar e entender para onde ele vai e como ele vai, né? Comunicar isso. E a entrada e a saída. E aí tu tem o fluxo dos médicos, o fluxo da enfermagem, do serviço, dos resíduos, da alimentação. Tudo isso se cruza dentro do hospital e a gente precisa resolver isso ali em planta baixa, né? Então a gente está até agora fazendo um estudo com inteligência artificial para aplicar para a inteligência artificial nos ajudar a analisar nossos projetos para entender como que esses fluxos estão funcionando. Por exemplo, uma emergência, quantas pessoas vão circular por ali, se aquela sala de espera está bem dimensionada para o número de pessoas que vão circular naquele dia, porque tem o paciente, tem um acompanhante, né? E todo esse serviço do hospital é uma equipe muito grande, né? E quando a gente reduz uma circulação, a gente reduz o tempo, que é super importante. Por exemplo, uma bolsa de sangue chegar numa sala de cirurgia. Sim, ou o próprio paciente chegar na sala de cirurgia saindo da emergência, né? Depois da cirurgia ir para a UTI. Sim. Né? Então, são esses fluxos que são muito complexos, né? E que a gente está agora estudando até com a ajuda da inteligência artificial, que está aí para trabalhar junto com a gente. Né? É legal porque a inteligência artificial, a capacidade de processamento, de possibilidades de cruzamento e de fluxos é humanamente quase que impossível de estar fazendo, né? Perfeito. E assim, é o tipo da solução que você tem que apresentar, que não existe ensaio e erro, né? Você tem que já apresentar com tudo muito pronto, tudo muito fechado. E tem uma questão também, que eu acho que o fluxo entre as áreas, pegando esse gancho, né? Então, assim, do pessoal que sai da enfermaria, a enfermaria que está no TI, ou então o pessoal que está lá na farmácia para mandar o medicamento e tal. Perfeito. A gente está falando de novas áreas também dentro de um hospital que até então ninguém imaginava que teria. Porque a gente fala assim de hospital e pensa pronto atendimento, centro cirúrgico, UTI. Além desses ambientes, tem toda a retaguarda, né? Sim. Eu te falei, o fluxo do resíduo, né? Ele tem a guarda temporária de resíduo lá naquela unidade e tem uma central de resíduos.
e tem uma equipe que trabalha lá, a área administrativa do hospital é todo um ambiente corporativo, como a gente está vendo aqui no stand, né? A gente agora, por exemplo, está fazendo o projeto de um call center dentro de um grande hospital, né? É inimaginável até um certo tempo, né? Então tem toda essa parte, tem a parte da telemedicina também, que o hospital atende, então tem que ter uma sala com proteção acústica preparada para fazer um contato, né, do médico com aquele paciente que está em casa. Sim. E tudo isso é arquitetura que cai lá para gente. Que tem que resolver. Escolher os materiais, resolver os fluxos dos diferentes usuários, né? Isso quando você não tem que fazer... Bom, imaginando isso começando do zero, né? Agora imagina quando você já tem uma coisa pronta, um hospital pronto, e de repente fala... Reformas. No caso, preciso de um call center, ou eu preciso transformar minha área, ser mais flexível, porque eu aprendi na pandemia que eu tenho que ter um esquema de guerra. Sempre. A gente costuma falar que o hospital é vivo, né? A gente fala muito em arquitetura hospitalar da importância da flexibilidade do nosso projeto, porque o hospital ele está sempre rodando e mudando e se adaptando e entrando a tecnologia nova. Então agora existe essa demanda de ter um ambiente para telemedicina que não tinha há poucos anos atrás. Não apenas para consulta, mas você tem que ter um centro cirúrgico capaz de fazer uma cirurgia remota com máquina. Remota. A gente está fazendo agora o projeto de uma reforma no centro cirúrgico com um número X de salas. Então vamos fazer salas novas e vamos fazer salas preparadas para a robótica, que aí o robô é grande. Tem mais esse fluxo agora. Além do fluxo do paciente, da equipe, tem o fluxo do robô. Onde que o robô guarda, onde que vem o robô para a sala. E o caminho que ele tem que fazer para ir até a mesa. Isso. E a cirurgia à distância também. E acho que tem uma outra questão também, que a gente estava conversando um pouquinho antes, e que eu lembrei agora. Muitos dos grandes hospitais, eles acabam desenvolvendo os seus centros de pesquisa e ensino. Sim. Né, que é fundamental, porque assim você tem que fomentar e transmitir o conhecimento internamente, trazer conhecimento para dentro, e essa é a porta que vai chegar. Eles precisam e é mais um ambiente que você tem que estar dentro de um hospital, por mais distante talvez que esteja das zonas mais críticas, né, mas você tem que ter o mesmo cuidado de uma zona crítica dentro de um ambiente de educação. Com certeza, a gente tem, a gente fez agora um projeto que o setor se chama pesquisa mesmo. E até é interessante que a gente está aqui no estande da Cavalete, a gente especificou o mobiliário lá deles. Legal. Então, até eu acho que cabe aqui eu comentar aqui, por que esse hospital, por exemplo, a gente consegue especificar o mobiliário da Cavalete? Porque eles já têm esse histórico de um mobiliário que funciona lá para eles. E aí se encaixa com a nossa primeira conversa, que a gente tem nesse produto os dois lados. A gente consegue pensar no nosso projeto de ambientação, onde eu quero deixar esse ambiente ali da pesquisa mais agradável pro pesquisador, pro estudante de medicina. Ou para o convidado do hospital que vai participar de um congresso. Isso, então eu quero que esse ambiente seja acolhedor, ele seja aconchegante, ele tenha conforto acústico, o mobiliário tem ergonomia, né? Então eu consigo escolher um mobiliário que tem uma estética legal, que atende essa parte mais humana e ao mesmo tempo vai atender a parte tecnológica, porque é um mobiliário que tem baixa manutenção. Não fica doente. É verdade. Um mobiliário que não fica doente, que não vai faltar um pedacinho ali. Não vai ter artrite, não caiu uma pecinha, não tem essa dor para o hospital. Porque o hospital, ele é uma grande empresa. E assim, a questão também da manutenção, desculpa estar até falando um pouquinho mais nisso, é a questão de manutenção, é a questão de higiene, limpeza e facilidade disso. Sim, é muito Não importante. adianta você ter um baita de um sofá gostoso, aí depois você levanta e tem uma família de ácaros ali que está se reproduzindo. Mancha da calça jeans ali, porque a gente tem um fluxo muito grande no hospital de pessoas, né? Usando a mesma palavra e agora com outra aplicação.
Então, esse mobiliário precisa ser resistente. Isso. Ele precisa ser durável. E ele precisa ser lavável para atender as normas da vigilância. Então, a gente consegue especificar o mobiliário, por exemplo, aqui da Cavalete, com um revestimento vinílico. Então, a gente especifica essa cadeira, mas não é com esse tecido poroso. É com o tecido que eu consigo passar um paninho, que tem a proteção e a resistência que esse ambiente nos pede. Então, a arquitetura que a gente faz arquitetura hospitalar. Antes de tudo, ela é arquitetura. Né? Sem dúvida. Então, a gente precisa pensar como atender todas essas demandas, né? Escolher um mobiliário que funcione, Sim. seja esteticamente agradável, sim. mas que não funcione fique doente. para aquele ambiente. Mas eu acho que às vezes a vantagem de você, de um hospital aceitar as suas especificações, é porque o hospital em si é cheio de especificações. Sim. Então a tendência é que ele já entende a necessidade disso também, né? Acho que você tem uma barreira a menos de apresentar o porquê daquele móvel, o porquê daquela estrutura. Eu entendo assim que o mundo hospitalar, o gestor, ele já sabe que a arquitetura faz diferença, que a arquitetura vai ajudar ele a ter um ambiente mais bem resolvido, com os fluxos que vão deixar aquele hospital funcionando e com especificações que vão atender essa demanda dele de ser durável, de ser resistente, né? De atender os dois lados de novo, né? A gente tá se repetindo aqui, mas é isso, mostrando Quer dizer, na verdade, assim, doutor, eu reconheço, admiro e sigo o seu tratamento, as suas especificações. Então, por favor, agora respeite, admire e reconheça as minhas, porque em arquitetura eu sou doutora. É isso. Muito boa analogia. Juliana, muito obrigado por essa conversa. Obrigada pelo convite. Desejo muito sucesso. E obrigado a você que assistiu a mais uma entrevista da nossa Arena Office, direto aqui do Expo Revestir. Até mais.